Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para falar sobre Jon Jones, luta de boxe entre pesos pesados sem luva e também sobre o campeão peso mosca e peso galo do UFC, Henry Cejudo. Mas antes de começar, clica no inscreva-se aqui embaixo, botãozinho vermelho e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. E além disso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário de todos um link para você que também tem interesse em ganhar dinheiro pela internet. Já falei muitas vezes sobre esse curso aqui, nem vou me alongar demais, mas se você quiser conhecer um curso que já tem mais de 100 mil alunos e que eu mesmo uso muitas técnicas aqui para ganhar dinheiro pela internet, para trabalhar somente com a internet, já que hoje eu só trabalho pela internet, não tenho mais aquele emprego que eu tinha, que eu falava antes. Então, se você também tem interesse em saber como funciona e etc, clica aí no link para conhecer. E vamos lá para as notícias, começando com o Henry Cejudo, o duplo campeão aí do UFC, como eu disse agora há pouco, peso mosca e também peso galo. Ele voltou a falar sobre os próximos passos dele, sobre possíveis próximos adversários, novos nomes, etc. E ele falou aí mais uma vez, claro, sobre José Aldo. Ele deu uma entrevista aí para a Evelyn Rodrigues do canal Combate, né? Tá lá inclusive no site do Combate essa notícia. Infelizmente eu não posso colocar o trecho do vídeo nem o áudio, seria muito mais fácil, muito mais prático, né? E eu só comentar o que ele falou, mas como não dá, enfim, vamos seguir assim mesmo, né? Eu também não vou ler todas as declarações, porque também senão fica muito chato. Então eu tô tentando trazer as notícias aqui de uma forma mais interessante. Mas em resumo, ele falou que os nomes que ele prefere enfrentar na sequência são José Aldo e Dominick Cruz. Dominick Cruz, ex-campeão peso galo, para quem não sabe, e José Aldo, ex-campeão peso pena. José Aldo que estaria também aí, ele pelo menos revelou esse plano, descer para o peso galo. Então o Henry Cejudo tem esse interesse de enfrentá-lo. Então esses são os dois nomes que ele quer enfrentar agora, ao contrário do que o UFC quer, né? O UFC tem interesse em o Henry Cejudo fazer uma defesa lá nos pesos moscas contra o Joseph Benavidez. É um cara que o Henry Cejudo já enfrentou, inclusive, e foi derrotado pelo Joseph Benavidez muito tempo atrás, né? Então o interesse do UFC é esse, mas não é o do Henry Cejudo. E aí a Evelyn Rodrigues, inclusive, acabou perguntando aí para o Henry Cejudo como ficaria nessa situação, já que o UFC tem interesse em uma coisa e o Henry Cejudo tem na outra. E o Henry Cejudo acabou dizendo, né, que quem bate o peso é ele e tal. Falou de uma maneira mais divertida, mais engraçada, que foi assim o tom da entrevista inteira, mas ele disse que no fim quem bate o peso é ele, mas que ele vai conversar com o Dana White, vai conversar ali com o empresário dele, enfim, tem muita coisa para decidir. Ele diz que gosta de ouro, mas também gosta do verde, né, das verdinhas ali do dinheiro, né? Pelo menos é essa a interpretação. O verde é do dinheiro que ele gosta, tá, gente? Não é o verde da... Se bem que ele pode gostar do outro verde também, né? Enfim, não sei. Mas, pelo que eu entendi, é da grana. Então, ele acabou dando essa entrevista aí. Do lado dele, inclusive, estava o Marlon Moraes, né? Em determinado momento da entrevista aparece o Marlon ali e tal. Inclusive, a Evelyn acabou perguntando do Marlon Moraes. Ele disse que, por enquanto, tá tranquilo, porque ele disse, né, o Henry Cejudo, que o Marlon Moraes bate muito pesado e tal, que ele precisa de um tempo aí e etc. Lembrando, para quem não sabe, o Henry Cejudo já venceu o brasileiro Marlon Moraes, né? Então, assim, em resumo, da entrevista inteira, de todas as declarações, o que o Henry Cejudo quer é enfrentar o Aldo ou o Dominick Cruz. Falando dessas lutas, caso o UFC atenda o pedido aí do Henry Cejudo, eles entrem em um consenso, eu acho que são excelentes lutas. Eu não sei nem qual que eu prefiro, se eu prefiro o Aldo enfrentando o Cejudo ou o Dominick Cruz. Pelo lado da chance do Brasil ter um novo cinturão, eu prefiro o José Aldo. Mas assim, do lado da luta em si, qual luta seria mais emocionante, qual a minha maior curiosidade, é realmente difícil de dizer, né? Porque o José Aldo é um cara que já lutou com muitos wrestlers e mesmo assim venceu, é um cara que tem uma trocação muito boa, é um cara que a gente, querendo ou não, mataria a curiosidade no peso galo, como ele ficaria e tal, enfim, o Aldo teria a oportunidade aí de vencer um cara que tem muito nome, então é muito legal e o Aldo tem qualidade, na minha opinião, para vencer sim o Henry Cejudo. Seria uma batalha difícil, mas ele tem sim chance. E o Dominick Cruz também tem chance de vencer o Henry Cejudo, principalmente porque o Dominick Cruz tem como forte a movimentação dele. Ele é muito bom se movimentando, batendo. Enfim, é um dos caras que eu mais gosto, o Dominick Cruz. Não só do estilo dele, mas é um dos caras que tem mais qualidade, na minha opinião. Então, assim, eu gosto do estilo, eu acho que ele tem muita qualidade, porque tem caras que eu gosto que às vezes não tem tanta qualidade, né? Que é um cara mais de coração e etc, né? Então, por isso que eu tô falando que o Dominick Cruz é um cara que tem as duas coisas. É um cara
tecnicamente muito bom, é um cara que eu gosto de assistir, mas que infelizmente é aquele cara que sempre se machuca, não consegue ficar em atividade. É tipo um Caim Velasquez, que é um cara muito bom, que eu gosto e que também não fica em atividade, né? Mas enfim, se o Dominick Cruz tiver saudável o suficiente, eu também acho que é uma baita luta. Então assim, quem o UFC escolher entre Aldo e Dominick Cruz, pra mim está perfeito. Eu também acho uma luta interessante contra o Joseph Benavidez, mas eu acho que o UFC podia inverter a ordem aí, né? Deixa o Henry Cejudo defender primeiro no peso galo, se bem que ele já defendeu também, né? Mas enfim, defende lá no peso galo e depois volta para o peso mosca. Afinal de contas, o peso galo tem mais nomes, então tem que, infelizmente, vai ter que escolher alguma coisa, tem que priorizar. Eu acho que dá para priorizar o peso galo, já que tem mais atletas, tem mais lutadores, é a vontade ali do Henry Cejudo também, então faz essa vontade dele e depois vai e já faz ali no peso mosca. O que o UFC poderia fazer é cobrar do Henry Cejudo assim, né? Por exemplo, você vai fazer a defesa do peso galo que você quer, só que vamos supor, em 6 meses você tem que lutar lá já no peso mosca, enfim, tem que tentar dar uma priorizada. É claro que depende se ele vai se machucar ou não na luta, depende de quem, de um monte de coisa, mas dá pra tentar cobrar ali, ó, tipo assim, assina um contrato, mas já meio que assinando o outro, né? Já deixa ali uma coisa vinculada à outra, uma coisa bem sólida, né? Tipo assim, você vai fazer isso, mas a próxima luta é lá, pronto, acabou, beleza? Não tem discussão, bota ali no contrato e segue pra frente. Mas enfim, vamos ver o que o UFC decide, mas eu gosto aí desse Henry Cejudo mais brincalhão, mais trash talk, que fala os nomes e que tal. Eu gosto bastante porque essa, né, na minha opinião, essa atitude, na minha opinião, é a maneira correta de promover, né? Se o cara não é um McGregor exatamente, né, naquele estilo dele, pelo menos ele achou um estilo que é interessante, que tá funcionando. Então, eu particularmente acho que tá funcionando, acho legal, acho que é um cara que tava numa categoria peso mosca que não é muito movimentada, que não chamou muita atenção e tá conseguindo chamar atenção. Então é isso aí, o trabalho tá bom, pelo menos por enquanto, né? E vamos aí para a próxima notícia, que é sobre Jon Jones, o Jon Jones que foi aí nas redes sociais tirar um pouco de sarro do Luke Rockhold e do Chris Weidman, ambos que subiram aí do peso médio para o meio pesado, subiram já falando de Jon Jones, nem tinham feito as suas estreias ainda, mas já estavam lá, porque o Jon Jones não sei o que, o Jon Jones não sei o que lá, e aí quando foram fazer as suas estreias, os dois acabaram nocauteados. Então é claro que o Jon Jones não ia ficar quieto e ele postou essa imagem aí que vocês estão vendo na tela e com algumas frases escritas. Então, em uma delas tinha a declaração do Rockhold, que ele tinha colocado: "Estou chegando, princesa". Pois é, essa já foi a provocação do cara, que logo depois, quando foi fazer a estreia, acabou sendo nocauteado, né? Já o Chris Weidman colocou o seguinte, ele disse aí que o Jon Jones parecia muito vencível depois das suas últimas 2 lutas. Pois é. Era muito vencível, só que você não conseguiu nem vencer a sua estreia contra o Dominick Reyes. Aí deu no que deu. Então, o Jon Jones, depois dessas 2 piadinhas dos dois, foi lá e escreveu, né? "Antes de virem para a minha categoria de peso e começarem a falar merda, tenham certeza de que conseguem primeiro passar pelos meus desafiantes. Hashtag bem-vindos". Então, é claro que eu acho interessante, eu gosto desse tipo de piada, de provocação e tal. Faz parte do jogo, né? Se eles quiseram provocar o Jon Jones, chamar de princesa, falar que ele é vencível, enfim, falar o que quer, acaba ouvindo aí a resposta, né? Então, eu acho que é completamente normal. Tanto a provocação quanto a resposta. Faz parte do jogo, né? Eu não vou ficar aqui com um papinho de "ai, não pode falar, ai, porque bibibi". Esse tipo de coisa é normal, é do jogo, né? Tá falando ali da luta, tá falando do esporte, enfim. Pra mim não tem falta de respeito. Passou do limite. Pra mim tá longe de passar do limite. Isso aí é só parte ali da brincadeira, né? Eles falaram que iam ganhar do cara e perderam ali logo na estreia. Não chegou nem perto de disputar o cinturão, né? E vamos aí para a última notícia, que é sobre Gabriel Gonzaga, sobre 2 brasileiros, né? Gabriel Gonzaga é ex-lutador de MMA, peso pesado, brasileiro e tal, e Bigfoot Silva, né? O pezão, para quem não lembra. Eles fizeram aí aquela luta, finalmente, de pesos pesados no box sem luvas, naquele evento chamado Bare Knuckle FC, né, que essa foi a 8ª edição, e foi a luta principal do evento, e o Bigfoot, o Pezão, o Antônio Pezão Silva, não se deu bem, né? Me perguntaram na live
horas antes, inclusive, que eu fiz uma live aqui assistindo lutas de MMA com vocês, do Future e tal, não sei, né, quem acompanhou aí que tá assistindo, mas me perguntaram, né, o meu palpite, eu falei, eu acho que o Pezão não vai conseguir levar, né, eu acho que ele deve perder pro Gabriel Gonzaga, porque o Pezão não tem muito queixo, né, e assim, a gente sabe do retrospecto, e eu falei, então imagine sem luva, porque se com a luva de MMA é pequena, ele já leva um monte de nocaute, com a luva ele foi pro kickbox, também foi nocauteado, eu falei, sem luva, a chance dele ser nocauteado é maior ainda, e foi o que aconteceu, né, ele não teve muitos golpes disparados ali na luta, ficou bem paradão, o Gonzaga soltou muito mais, e aí quando o Gonzaga, o Gabriel Gonzaga, o Napão, enfim, como vocês quiserem chamar, conseguiu ali encurtar, dar um bom upper, upper sem luva, qual era a chance, né? Então o Pezão ficou bem grog ali, ainda o Gonzaga e o Napão conseguiu mais um golpe de esquerda ali, e aí o Pezão caiu, ele já tinha levado um knockdown também, então o juiz acabou interrompendo a luta, foi logo no começo ali do segundo round, na verdade foi mais pro final do segundo round, acho que faltava 20 e poucos segundos ali para acabar, e foi declarada aí a derrota, portanto, do Pezão por nocaute, né? Então realmente é uma luta onde eu estava um pouco preocupado, porque 2 pesos pesados sem luva, na minha opinião, deve ser um pouco perigoso, né? Mas ainda bem que aconteceu e não foram tantos golpes assim conectados, então deu tudo certo, né? Todo mundo saiu vivo ali, não teve nem sangue direito, foi bem light até, né? O bom dos pesos pesados é isso, é que como os caras batem forte, sem luva, os caras acabam sendo nocauteados ainda mais rápido, né? Então não é nem aquela coisa dos caras que são mais levinhos, que ficam ali se batendo, tomando 500 impactos durante a luta inteira, a luta termina por decisão, o cara fica com a cara toda cortada e ele tomou 1000 impactos, né? Pelo menos o peso pesado é pum, pum, acabou, né? Porque não dá nem tempo, assim, é mais forte o golpe, mas querendo ou não a quantidade é menor. Agora, o que é mais nocivo à saúde deles? Sei lá, só um neurologista para dizer, eu não sou neurologista, mas eu confesso que eu tenho um certo receio desse evento, né? Do Bare Knuckle UFC. É legal, ao mesmo tempo, né? Eu acho bem agressivo, tal, é interessante, mas ao mesmo tempo eu me preocupo um pouco com a saúde dos caras aí, né? Mas enfim, quem tem que saber é o evento, quem tem que saber é o atleta que sobe lá, quem tem que saber são os médicos ali que analisam, que julgam, eu só sou um fã que gosta de assistir, então eu assisto, né? Eu assisti essa luta, inclusive, depois, né, que os sites colocaram na internet, porque não tinha transmissão aqui no Brasil quando eu pesquisei, né? Mas enfim, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que vocês acham disso? 2 pesos pesados se batendo sem luva, o que vocês acham do Jon Jones respondendo aí, tirando sarro do Rockhold e do Weidman, e o que vocês acham do Cerrudo dando preferência para o José Aldo ou para o Dominick Cruz, né? Qualquer um dos dois ali, mas ele disse que o primeiro é o José Aldo. Então, comenta aí embaixo o que vocês acham, deixem um like nesse vídeo se vocês gostaram, é muito importante e, claro, também muito importante você se inscrever e deixar o sininho ativo para não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!